Meus queridos, voltamos. Eu aqui, ó, construindo a informação com vocês, com o auxílio do Sâmio. Professor presencial aí que sempre está nos auxiliando também. E, meus queridos, agora é aquele momento do bate-bola, jogo rápido. Vamos rever. Vocês já notaram durante as explicações? Vocês notaram aí, ó, os principais itens que eu sublinhei. Mas agora é a hora que eu falo assim, olha, presta atenção, porque daqui a pouco vocês vão ter 15 minutos para fazer os exercícios, aí o tio volta para corrigir. Aí eu falo o que para vocês? Eu peço, open your eyes, não pisca não, senão vocês vão perder, mas não adianta, tu acredita, Sâmio, que não adianta que eles ficam piscando, aí ficam olhando para a menininha do lado, aí se o coleguinha pede para ir ao banheiro, aí todo mundo acompanha com o olho, vai para o banheiro, tem que ficar prestando atenção no tio. E agora eu sei como é, agora eu aprendi, você não acredita que eu aprendi como fazer eles ficarem paradinhos, só piscando? Então a gente vai começar agora, essa revisão. E lembra, hein? Se mexer, depois do que eu falar, olha lá, ó, batatinha frita, 1, 2, 3, pra tela, diretor! Olha aí, aula 2, aula 9.1. Não mexe não. Modelos de SAFs da Amazônia. Ei, professor, oi, o que nós vimos sobre os modelos de SAF? Sistemas agroflorestais. Nós vimos o modelo dos SAFs, que são 3. Silvia-agrícola, silvipastoril ou agro-silvipastoril. Então, aqui, ó, vou sublinhar. Tem 3 modelos. E nós falamos o que, professor? Que para esses 3 modelos é imprescindível realizarmos determinados levantamentos para que possamos entender dentro da silvicultura. Não, desculpa, falei errado. É silvia-agrícola. Silvia-agrícola, alface, repolho, tomate, pimentão, cebola, coentro, cenoura. Silvipastoril, produção de pomar, né? Agro-silvipastoril. Aí a gente coloca agricultura, coloca produção de madeira, produção de fruto, não é isso? E também bota o quê? Os animais. Mas para realizar isso, temos que levar em consideração o quê, professor? Os ambientes internos e externos da propriedade. Não sei se fala assim, mas é propriedade. E, prof, para eu fazer esses levantamentos, qual é o objetivo do produtor? Lembra? Esse objetivo tem que estar ligado com o quê? Com a característica do local, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de recursos financeiros, características dos componentes adequados para a região, mercado, que vão ser atendidos. Mas nisso, olha só, nós frisamos uma coisa imprescindível aqui, ó. Pum! Nós mostramos isso para vocês, que a integração, ela pode ser gradativa, pode ser não, é importante realizá-la de forma gradativa, para que quando ocorra determinadas situações de interferência, a gente possa amenizar, nós possamos interferir nesse processo, é o que eu chamei de adaptações. E aí, quando a gente pegou e falou sobre conhecer o local, conhecer o solo, o clima, condições topográficas, pessoal, é em relação ao quê? As árvores. É em relação ao quê? As árvores nativas e as suas necessidades em relação a esse solo, se não vai ser alterado. Se eu inserir uma determinada cultivar como milho, não vai interferir na nutrição dessas árvores, que são árvores nativas, o clima, as condições topográficas, os animais, as criações que eu colocar não vai interferir nesses modelos? Quais são as interferências que podem ocorrer durante o processo se uma determinada cultivar não é tão susceptível a regiões que durante o ano ficam mais alagadas ou úmidas? Professor, aqui pro tio.
Continuem paradinhos aí, hein? Lembra quando eu peguei e falei assim para vocês? Em determinado local deu certo esse processo de integração, esse processo de inserção. Aí, as características do solo, a 7 quilômetros, as características do solo são iguais, do clima, as características da região topográfica, mas o histórico do uso daquela terra pode também influenciar. E se tiver alguma alteração, tem que realizar o quê? Adaptações de possíveis interferências, tanto no processo de inserção de animais, em processo de inserção de produtos de madeira, de fruto ou da agricultura. Sempre temos que estar lembrando isso, para favorecer, então, esse conhecimento e a potencialização do processo que integra. Integra o quê, professor? Lá na tela, meus queridos, os 3 modelos de SAFs. Que aí, a gente já está finalizando aí, que são o silvio-agrícola, silvio-pastoril e agro-silvio-pastoril. Pronto, olha aí. Na tela aqui para mim, meu diretor. Pode piscar agora, meu querido. Agora, dá para jogar aqui na tela a atividade? Agora é a hora que vocês vão fazer a atividade. Agora sim. Olha aí, ó. Agora sim é a hora de vocês realizarem a atividade e começar a mexer. Daqui a pouco a gente volta, claro, juntamente com a Sâmia, para a gente realizar essas correções. Aguardo vocês. Olha só, meus queridos, retornamos agora, olha aqui, ó, para corrigir as atividades e também aproveitar aí, ó, professor, resolução e tirar dúvida das atividades. Desta forma, só para lembrar, não há necessidade de estar escrito igual, né, Sâmia? Não precisa estar escrito com as mesmas palavras. Tudo bem? Eu pensei que ele vai olhar, se ele não olha, não mexe nem a cabeça. Não precisa estar escrito com as mesmas palavras. Muitas vezes eu coloquei o termo técnico e você descreveu o termo técnico, está correto do mesmo jeito, tá bom? O que eu vou fazer? Vou pegar, colocar aí na tela, tá bom? Para a gente ler junto a pergunta, a resposta, e aí eu volto para a gente explicar por que é aquela resposta. Se tiver necessidade, o tio sublinha, o tio marca, né? A palavra, essa palavrinha-chave, que é bom estar aí na sua resposta. Vamos juntos lá, então? Meu diretor, aumenta a tela aí para mim, por favor. Primeira questão, galerinha. Questão número 1. Diversos modelos de SAFs já foram desenvolvidos e implantados na Amazônia, em função das necessidades e condições particulares de cada local. Cara, isso é muito importante. Ter atenção em relação a isso. Então, aqui, ó, nós temos diferentes modelos de SAFs, tá? E aí, ó, nós devemos levar em consideração o quê? As necessidades e condições particulares de cada local, porque são diferentes. As plantas, o que o senhor quer dizer com isso? Eu já estou explicando antes de mostrar a resposta, né? É distúrbio, gente, só pode ter distúrbio. Aqui, pô tio, eu vou procurar um psicólogo. Não, tu conhece um? A Ivoneide? Olha só, não é... Quando a gente fala aqui, ó, quando a gente está falando aqui, ó, de cada local, as necessidades, as condições particulares de cada local, não estou falando da cultivar que você vai inserir. Não estou falando da planta nativa que já está lá. What about this that? Não. What about the talk? Você está falando do quê? Da condição daquele ecossistema, do solo, do clima. Eu vou colocar intempéries, solo, intempéries, os períodos sazonais, quanto tempo tem estiagem, quanto tempo é de chuva, para que eu possa escolher
as cultivares que contemplam estas condições particulares do local. É as cultivares que eu tenho que selecionar, mediante o levantamento que eu faço da área. Vamos dar uma olhada lá na resposta? Aumenta aqui, meu diretor! Olha aí, ó. A agrofloresta possui em torno de 10 a 20 espécies. Já uma floresta natural possui centenas de espécies por hectare. Utilizando ainda as imagens de satélites, podemos ter uma visão sintética da distribuição espacial dessas áreas, produção, informação e mapa, que são fundamentais no planejamento do uso dessa terra e em processos de tomadas de decisão, porque através desses levantamentos, vamos lá, vamos lá, termina de ler já, tomar decisão para a agricultura e para o órgão público. Agrofloresta e floresta natural são diferentes. Então, quando a gente faz o levantamento e caracterização do que é uma agrofloresta e do que é uma floresta natural, eu vou saber quais são as espécies vegetais, quais são as espécies de animais, quais são as características físico-químicas, qual é o tipo de ecossistema que está inserido nessa agrofloresta ou nessa floresta natural, para que eu possa fazer então a inserção de forma que eu realize as minhas tomadas de decisão de acordo com uma estruturação do planejamento de cultivar, de quais são os tratos. E aqui eu vou até colocar uma palavra nova, tratos florestais. Mano, não sei se, olha, venham cá, não tem os tratos culturais? Aí a gente coloca tratos florestais, que é uma adaptação dos tratos culturais tradicionais que são utilizados na produção de uma determinada cultivar, que a gente vai adaptar para tratos culturais florestais. Por quê? Os tratos culturais florestais, ele vem para auxiliar no processo de desenvolvimento tanto da planta nativa quanto da cultivar que eu vou inserir. Tratos. Ei, professor, e se eu estiver colocando um animal? Qual é o nome que o senhor vai dar? Porque quando a gente vai cuidar de animal, nas criações, o senhor fala manejo. E aí o senhor vai colocar um animal. Um animal, vamos colocar animal. Animal, não gostei dessa criação. Vamos colocar criações. Olha, fiquei quase do mesmo tamanho do meu amigo Sâmio. Criações. Quando a gente fala de criações, eu estou falando do bovino, do caprino, do ovino, do suíno, da galinha, já também tem características desejáveis para a produção. Quando eu insiro esses animais dentro da floresta, que eu faço o levantamento, não só da flora, mas da fauna que trata desses grupos de animais que são endêmicos, se eu não vou possibilitar que ocorra doenças que são muito semelhantes entre eles. Eu também tenho que fazer esse tipo de levantamento. Porque nós estamos mexendo com mamíferos, aves, que estão soltas na floresta, que são endêmicas daquele ecossistema, e eu vou estar inserindo um outro tipo de criação, que são animais que tomam vacinas, animais que têm uma profilaxia dentro do sistema de criação que os animais silvestres não apresentam. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a minha tomada de decisão, e também para o meu planejamento no uso do processo desses recursos naturais. Tá bom? Meu Deus, Jefferson! Na tela, vamos lá para a segunda questão, meu diretor. Aumenta aqui para mim.
E question 2. Question 2 foi boa. Quais são os fatores a serem considerados para a implantação dos modelos SAFs? Nós já sabemos que são 3 modelos. Quais são os fatores, professor? Tanto para o agro-silvopastoril, para o... Calma aí. Pera lá, diretor, que me deu um branco. O silvio-agrícola, silvopastoril e agro-silvopastoril. Então, quais são essas características que eu tenho que levar em consideração? Essas aqui, ó. Quais são os fatores, né? Qual é o objetivo do produtor? Característica do local. O que eu tenho que saber da característica do local? Solo, clima, condições topográficas e histórico do uso. Não preciso explicar isso de novo, né, gente? O que eu tenho que verificar no solo, que é de muita importância. Qual é a importância de verificar aí, ó, a característica desse solo, do clima, das condições topográficas e histórico do uso em relação ao quê, professor? As árvores, que eu estou falando das árvores nativas, né? Das cultivares, ou seja, da horticultura, da silvicultura ou da fruticultura, e das criações, que eu vou inserir, porque estão relacionados com os exemplares naturais, endêmicos, tanto vegetais quanto animais. E o mercado, né? Disponibilidade de recursos financeiros e mão de obra. Isso tem que ser levado mesmo em consideração. Ok, professor, vamos para a próxima. Em relação aos modelos dos SAFs, cite um fator que devemos considerar. Como modelos são variados, as condições são variadas, temos que levar para cada modelo, fazer um levantamento característico diferente. Então, como os modelos são variados, devemos considerar um modelo que melhor se adapte às necessidades do produtor, considerando ainda a fertilidade do solo, a sua cobertura vegetal e a pesquisa de mercado. Pessoal, me veio uma coisa na cabeça também. O que, professor? Nós devemos levar em consideração as adaptações que são realizadas dentro desses modelos SAFs. São importantíssimos esse tipo de conversa, esse tipo de troca, de vivência das experiências que cada produtor tem durante esse processo gradativo de integração da silvicultura, né, da integração da agricultura, da integração da produção de madeira dentro do meio ambiente aí, da topografia, do clima, da estrutura do solo e condições da localidade, ok? Na tela, meu diretor, na próxima questão. Então vamos lá, questão 4. Na pecuária leiteira e de acordo... Na pecuária leiteira e de corte, o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, que significa ILPF, dispensa a cobertura de novas áreas de floresta para acomodar o pasto, recuperar pastagens degradadas. Esquematize um SAF com integração do gado. Essa imagem ia ser boa. Aqui é a resposta, meus queridos. Aqui, ó, é uma imagem, né? Onde a gente tem aí, na verdade, né? Ainda tá uma imagem de um piquete bem tradicional, né, não? E aí, sabe? O que tu acha? Eu vou aprender. Mas, meus queridos estudantes, aqui para o tio. Olha, nessa imagem foi uma imagem representativa, mas uma imagem, né, de integração, né, da lavoura, pecuária e floresta, é uma imagem que a gente vê ali a produção de madeira, e entre as linhas de cultura nós temos que ter aí o capim-açu, como exemplo, não sei, para realizar a pastagem,
né, como forma de lavoura. Eu também proponho uma coisa, como a gente está corrigindo, você não pode desenhar, esquematizar, ou então tirar uma foto no celular de uma região aí da sua propriedade, que você fala assim, meu Deus, eu já fazia isso e nem sabia. Já tem o processo de iniciação, né, de iniciar esse projeto de integração, tanto para gado de corte, como para gado de leiteiro, ok? E assim a gente pode desenvolver e amadurecer mais esse conhecimento. A gente finaliza então aqui as nossas correções. Eu vou ficando por aqui, vou dar uma conversa, trocar uns 2 dedos de café aqui com o meu querido Sami. E daqui a pouco a gente volta com outro assunto para vocês. Tchau, gente.